Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Francisco Biscainho, faço parte da equipa do IBS Career Services, aqui da Isqueté Business School, juntamente com a minha colega Graça Brites e com o meu colega Tiago Santos. Estamos a aproximar então da reta final deste primeiro dia do Career Forum. Espero que tenham tido uma boa experiência até agora e que não se esqueçam que amanhã a feira continua e que poderão continuar a usufruir de todas as funcionalidades que temos para vocês também ao longo do dia da manhã. Mas o dia não iria terminar sem termos aqui um momento ainda para acrescentar ainda mais interesse e uma conversa que esperemos que seja muito enriquecedora, que se vai materializar aqui numa mesa redonda dedicada a conversarmos aqui um bocadinho sobre as temáticas relacionadas com as políticas de retenção de talento por parte das empresas, no fundo perceber aqui um bocadinho o que é que as empresas estão à procura, quais são as melhores práticas, o que é que esperam encontrar, mas também perceber aqui um bocadinho a perspectiva também da parte dos nossos estudantes e também de antigos estudantes sobre esta fase transitória, sobre aquilo que também procuram e querem ver numa empresa para desenvolverem lá as suas carreiras. Dito isto e sem mais demoras, gostaria de passar a palavra à moderadora desta mesa redonda, a nossa professora Margarida Ramos Pereira, a quem convido também que se apresente também aqui os membros do painel e lance aqui a conversa, que esperamos que seja do agrado de todos. Ativar o som, não é? Porque hoje é como dizer, estás em mute, não se ouve. Está ativando o som. Boa tarde a todos, obrigada por participarem, é um gosto estar aqui. Espero que tirem proveito desta pequena conversa, que aprendam alguma coisa. E estão completamente à vontade para colocar questões. Há um chat que vocês podem utilizar, podem apresentar as questões e depois no fim vamos guardar, sei lá, um quarto de hora, 20 minutos no fim, se lá chegarmos, se isto não for tão cheio e tão interativo, para responder às vossas inquietações, às vossas questões. Por isso, como o Francisco disse bem, este é uma iniciativa. O Career Forum do ISCTE é uma iniciativa do ISCTE, nomeadamente uma feira de emprego promovida
para pôr em contacto os estudantes, ou os licenciados, ou mesmo os alumnis que procuram oportunidades de emprego e as entidades empregadoras que procuram esses mesmos recursos, e visa aproximar aqui os estudantes e alumnis às maiores empregadoras nacionais e internacionais. Um dos temas lançados este ano para debate, e gostaríamos de discuti-lo entre nós, convosco, e com quem tem o interesse em saber um bocadinho mais sobre esta temática, está relacionado com as políticas de retenção de talentos. Já vamos ver o que é isto de política de retenção de talentos e o que é isto de talentos, e que se prende essencialmente com a alta rotatividade que as novas gerações, por isso atuais estudantes que acabaram a licenciatura há pouco tempo, e os impactos que esta alta rotatividade tem, seja na esfera individual dos estudantes, por isso dos jovens que querem iniciar, ingressar no mundo do trabalho, seja para as empresas. Ora bem, para perceber a dimensão deste tema, ainda não estou a dizer que é um problema, pode ser um problema ou não, mas para perceber a dimensão deste tema, não há como juntar as partes interessadas, seja no tema, seja na sua resolução, seja em criar aqui valências, mais-valias para os ultrapassar. Então, tentámos arranjar aqui uma mesa redonda que combinasse este triângulo, não é? Este triângulo que eu chamo de triângulo amoroso, nomeadamente os estudantes, a academia e o mundo empresarial. Em primeiro lugar, e apresentando-me um bocadinho, eu sou Margarida Ramos Pereira, eu sou docente universitária já há mais de 10 anos, leciono a tributação, por isso fiscalidade, nas licenciaturas de Finanças e Contabilidade e de Gestão no ISCTE, sou ainda professora convidada em várias pós-graduações no ISCTE, no IDT, por Instituto de Direito de Trabalho, na Nova de Carcavelos e mais recentemente num projeto com a Nova School of Law, aqui em Lisboa, Campolide. Para além disso, também sou, por isso não sou professora de carreira, tenho a minha atividade profissional, neste momento sou partner da Deloitte na área da M&A, por isso transações, já fui auditora, sou membro de órgãos sociais de algumas instituições sem fins lucrativos, enfim, faço mais uma série de coisas. Hobbies, dou-me com amigos, tenho a minha vida social super ativa, tenho 3 filhos, sou casada natural da Covilhã. Dito isto, temos aqui convidados, representantes do mundo empresarial, o Nuno Simões, que é diretor de recursos humanos da PwC, e para Cabo Verde, Portugal, Cabo Verde e Angola. O Nuno é licenciado também pelo ISCTE, por isso somos licenciados na mesma escola, eu de gestão de empresas, o Nuno em Sociologia do Trabalho, na especialização de planeamento do pessoal. É um apaixonado pelas pessoas e pela área de recursos humanos. Ao longo de 21 anos de carreira, teve a oportunidade de trabalhar nesta área em multinacionais, tais como o Grupo Auchan, o Grupo Daimler Mercedes-Benz e o Grupo Compass e o resto de Portugal, além da PwC, desde que está, onde está desde o início de 2016. Temos também a Clara Celestino, que é líder, coach and facilitator da Nokia, também toda a gente deverá conhecer, é profissional de recursos humanos com mais de 20 anos a trabalhar em empresas multinacionais nos setores das finanças, FMCG, Clara, depois explica-me o que é esta sigla, e IT. Ao longo da sua carreira tem vindo a especializar-se em gestão de pessoas, a adquirir competências de coaching, a ganhar experiência com parceiros de negócios, com capacidade de entender e apoiar o negócio no cumprimento de objetivos. Liderou diversos projetos de mudança em diversas áreas, tais como a transformação digital e cultural, tudo a ver com este tema, a estratégia de diversidade e inclusão, recrutamento de jovens talentos, sistemas de IT, gestão de talentos, etc. Temos também a Margarida Alves da Silva, atual estudante do ISCTE, mas que teve um percurso singular, porque começou por estudar Biologia Molecular e Genética na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Depois emigrou para Londres para ser assistente de bordo, trabalhou em 2 companhias aéreas e hoje frequenta o 2º ano da licenciatura de Gestão de Recursos Humanos no ISCTE. É membro do Departamento de Marketing do Núcleo de Estudantes de Recursos Humanos, faz parte do SUST Project ISCTE e é embaixadora do ISCTE Business School. O seu objetivo, a curto prazo, passa também por fazer um estágio de verão em temas relacionados com a parte administrativa e RH. Temos o Guilherme Ramos,
que também é aluno do ISCTE, frequenta o segundo ano da licenciatura de Economia no ISCTE Business School, é consultor de gestão e qualidade no ISCTE Junior Consulting e ainda embaixador do ISCTE Business School. Durante o ano letivo 21-22 foi membro do departamento de marketing do ITIC, ISCTE Trading and Investment Club, e participou em vários projetos de consultadoria e empreendedorismo. Tem um grande interesse em iniciar a sua carreira profissional na área da consultadoria, pois é um tipo de negócio multidisciplinar e imprevisível de que gosta muito. Já vamos falar aqui desta imprevisibilidade e flexibilidade. Finalmente, temos a Inês Cunha, que é uma alumni, por isso está aqui, é a ponte de ligação entre o estudante e o mundo empresarial. Por isso, a Inês Cunha coordena o projeto Unlimited Future, a nível nacional, cuja missão se foca no empoderamento dos estudantes universitários na sua transição para o mercado de trabalho. Em conjunto com uma equipa de 4 formadores, planeia e dinamiza atividades inovadoras de atração e desenvolvimento do talento júnior. É formada em gestão de recursos humanos pelo ISCTE e trabalha com jovens nas áreas de desenvolvimento de carreira, coaching profissional e educação não formal há cerca de 10 anos. Por isso, a Inês começou a trabalhar, tinha para aí 4 ou 5 anos. Em 2017, integrou a equipa United Limited, onde começou a desenvolver diversos projetos que apoiam os jovens no momento de decisão e adaptação do seu primeiro emprego. Paralelamente, enquanto coach certificada pelo ISF, criou a CoachMe, uma empresa focada no desenvolvimento de carreira de jovens profissionais através de coaching individual e de grupo. Nos tempos livres, gosta de praticar vela, viajar e explorar temas relacionados com sustentabilidade social e ambiental. Se errei em alguma coisa, podem-me corrigir à vontade. Então, por isso aqui, nós queremos que isto seja um fórum aberto, transparente, informal, e eu vou colocar-vos algumas questões, algumas muito direcionadas a algum dos membros que aqui estão, mas outras estejam à vontade para qualquer um dos membros da mesa redonda intervir e dar a sua opinião. Por isso, as perguntas podem ser um bocadinho dirigidas, mas estão à vontade para intervir e para participar. Eu começaria, se calhar, pelos representantes das entidades patronais, o Nuno e a Clara. E quando nós falamos aqui de retenção de talento, isso fala-se muito de retenção de talento, já vamos à rotatividade, que é uma questão paralela, mas quando estamos a falar de retenção de talento, estamos a falar de quê? Manter os melhores, procurar os melhores licenciados, ter gente disponível para trabalhar. Sabemos que nos dias de hoje os recursos são escassos, não é? E de facto vemos muitas empresas aflitas em conseguir recursos e às vezes recursos qualificados, não é? Não tanto recém-licenciados, mas pessoas com alguma experiência a determinados níveis. Eu, como tenho aqui a sequência, vou começar pela primeira pessoa, que é o Nuno. Então, antes de mais, boa tarde a todos. Queria também, obviamente, agradecer ao ISCTE o convite que me foi endereçado para participar neste painel e neste evento. É uma honra sempre colaborar com o ISCTE e, obviamente, com todos os elementos que estão aqui e que fazem parte também da equipa que organiza todo este Career Forum, que é bastante importante para os alunos do ISCTE. Bom, dito isto, Margarida, se calhar começamos precisamente por essa questão do que é o talento, ou seja, porque esse é, se calhar, um dos temas que é muito discutido, sobretudo na área de recursos humanos e nas empresas, o que é o talento. São realmente as pessoas que têm a melhor performance, são as pessoas que são todos, são grupos, e essa é uma pergunta que acho que não é assim tão fácil de responder quanto isso. Na realidade, quando nós escolhemos as pessoas para virem trabalhar para uma empresa, tendencialmente aquilo que nós tentamos é que face a um perfil, face a uma expectativa de realização de um determinado trabalho, encontrar um candidato que tenha, por um lado, as skills técnicas que possam servir para fazer esse trabalho e, por outro, obviamente, a questão das skills comportamentais que vão ser adequadas àquilo que é a cultura organizacional, por um lado, e depois, obviamente, à equipa onde está inserido. Por isso, eu diria que, mais do que dizer que o talento são um grupo de pessoas que têm uma alta performance, eu tenderia a dizer, de uma maneira mais generalizada, que o talento
é uma grande parte da força de trabalho, ou se não a totalidade da força de trabalho que as empresas têm ao seu dispor para exercer as funções a que estão destinadas. E isto é muito relevante porquê? Porque, na realidade, se nós tivéssemos só pessoas cheias de talento, ou seja, high performance, como costumamos dizer, possivelmente iríamos ter alguns problemas até do ponto de vista de dinâmicas de equipa, porque nas equipas são precisas todo o tipo de pessoas, nomeadamente aquelas que contribuem com alguma, eu diria, com alguma consistência, com performances não tão elevadas, mas que garantem que as coisas aconteçam. Por isso, se calhar começava a fazer este disclaimer, que pode não ser tão consensual, mas que eu acho que é aquilo que vou acreditando ao longo destes anos que já trabalho em recursos humanos e com pessoas. Depois, dizer porque é que é importante a questão da retenção. Obviamente que a retenção é fundamental para as organizações. Porque imaginem a seguinte situação. Todos os anos, uma empresa que tenha 1000 colaboradores, todos os anos deixar sair ao longo do ano, não é, as 1000 pessoas e ter que andar a recrutar novamente 1000 pessoas. Isto, obviamente, dependendo dos setores, há setores em que, se calhar, o turnover é 50%, mas vocês imaginem o custo que é para uma organização ter que estar em permanência, em recrutamento, por um lado, em ensinar as pessoas e aculturar as pessoas que entram, para além de que o entrosamento que existe nas organizações entre as diferentes equipas também acaba por sair melindrado se não existir essa retenção, até por uma questão de cultura e de know-how. Dito isto, a importância da retenção para as organizações é fundamental, quer numa perspectiva daquilo que é a sua sustentabilidade futura, em termos de trabalho e daquilo que oferece aos clientes, ou seja, o facto de nós termos, e sobretudo na nossa área de serviços, no caso da PwC, que presta serviço aos seus clientes, seria estranho até para os clientes se todas as vezes que nós interagíssemos com eles fosse uma pessoa diferente. Seria no mínimo, algo que o cliente acharia estranho e até possivelmente poderia duvidar daquilo que era a nossa capacidade para entregar os trabalhos que nos pedia. Porque a questão da relação de confiança, obviamente, na nossa área de serviço é bastante importante. Eu não me vou alongar mais, porque acho que vão haver também mais perguntas e vou passar também para a palavra à Clara. Sim. Mas, acima de tudo, eu acho que de uma forma muito genérica, eu destacaria estes tópicos. Por isso, talento é o profissional, não é? É aquele que tem as competências necessárias e suficientes para o desempenho de uma determinada função. Depois, se há performance ou não performance ou below performance, isso são outros tantos, não é? Isso já faz parte da própria carreira. Clara, concorda com esta abordagem? Tem uma perspectiva diferente? A Nokia vê de forma diferente? É assim, Maria, há situações que eu vou dar a minha perspectiva e outras em que eu vou dar a perspectiva da Nokia. Relativamente ser abrangente e perceber que os temas não são estanques, não é? Que tem exatamente. É assim, relativamente ao talento, e se calhar vou aqui lançar uma provocação, porque na verdade eu acredito que todas as pessoas têm talento. E seria muito redutório dizer que aquela pessoa não tem talento. Até existe um livro que foi desenvolvido, um conceito, e existe um livro publicado por uma psicóloga americana que é a Carol Dweck, que fala do growth mindset e que ela diz isso mesmo, ou seja, todas as pessoas têm talento, todas as pessoas têm capacidade para aprender e mesmo que não se saiba fazer alguma coisa, isto quer dizer que eu ainda não sei fazer alguma coisa. E, portanto, muitas das vezes as organizações, quando recrutam o talento, podem não recrutar a pessoa com tudo aquilo que precisam naquela altura. E muitas das vezes até podem estar a recrutar uma pessoa naquela altura que pode ter uma determinada competência técnica e passado 2 anos aquela competência técnica torna-se obsoleta ou porque a tecnologia mudou ou porque os processos mudaram. Portanto, eu quando estou à procura de pessoas e do talento, claro que existem as competências, as hard skills, como nós lhes chamamos, e depois existem as soft skills. Embora as soft skills, eu quase que diga que também são quase hard, porque essas fazem a mesma diferença dentro de uma organização, que tem a ver com
a capacidade de aprender, o estar sempre curioso, a questão da empatia, a colaboração dentro das equipas, ou seja, quando nós estamos à procura de um recém-licenciado, a pessoa vem com as competências que ganham na universidade, mas depois o que faz a diferença é muito a pessoa em si, a individualidade, a diversidade que essa pessoa traz. E muitas vezes não traz todas as competências, e nós, as empresas, estamos cá para as desenvolver, e a vontade que essa pessoa tem de aprender ao longo da vida é mesmo importante. Depois a questão da retenção. De facto, é algo que hoje nos recursos humanos nós temos vindo a debater muito esse tema. Hoje o mercado está cada vez mais dinâmico. Numa empresa que recruta muitas pessoas por ano, que é o caso da Nokia, é muito importante também trabalharmos não só a questão da atratividade, da retenção das pessoas, mas também a questão da cultura organizacional, e trabalharmos, ou seja, internamente, e darmos as condições às pessoas para que elas se sintam bem, possam dar o seu melhor e para que queiram ficar dentro da organização. E muitas vezes... Já vamos a esse tema. Exatamente. Agora que é mais o conceito do talento, não é? O que é que nós Sim, para mim, pronto, todas as pessoas têm talento, têm que ser trabalhado, e a pessoa tem que ter vontade para isso. Muito bem. Por isso, podemos, e um bocadinho como o Nuno também já disse, e permita-me esta proximidade, não é? Do Nuno e da Clara. Meu nome é Margarida também. Conseguimos concluir que talento são as qualidades, não é? São as qualidades no sentido de características pessoais, seja técnicas, seja não técnicas, por isso da personalidade, etc., que em alguns casos temos que trabalhar, noutros já vêm da natureza humana, e uns são mais hábeis para umas coisas que outros. E é essa procura contínua que uns e outros fazemos, não é? O estudante, o candidato a um emprego, pretende demonstrar que tem, e depois dentro das empresas ir à procura dessas qualidades que são mais adequadas para uma função ou outra. Eu agora perguntava aos alunos uma coisa um bocadinho mais direta, que é, independentemente do que é talento, a gente já percebeu que todos vocês, isto é verdade, isto é genuíno, todos temos talentos, uns servem para umas coisas e outros servem para outras, mas nesta vertente da retenção do talento, o tópico que está em discussão é, de facto, a grande rotatividade que as empresas hoje em dia assistem aos jovens talentos, por isso, jovens que querem ingressar no mundo do trabalho, mas que muito facilmente se desmotivam, procuram outras experiências, outras oportunidades, etc. E a minha pergunta muito direta é se vocês refletem sobre estes temas, por isso, se vocês pensam um bocadinho sobre o impacto que esta rotatividade pode ter para vocês e para as instituições, para as organizações, para as empresas que se estão a candidatar, e se fazem projeções a médio e longo prazo das vossas carreiras. Por isso, o que é que eu costumo perguntar, o que é que vocês querem ser daqui por 10 anos, de 20 anos? Por isso, se fazem essa gestão, se procuram ajuda, se acham que já sabem tudo e que não precisam de procurar a ninguém e tomam as vossas decisões porque vos apetece ter essa experiência, ou se refletem efetivamente neste tema, na rotatividade. Começo aqui por ordem, eu hoje começo pelos meninos. Guilherme. Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Agradeço também ao ISCTE por me escolher para representar a Academia. E começo já por dizer que, de facto, é um tema que me preocupa mais pelo lado de ter um pequeno receio de não criar uma relação muito íntima com a organização onde estou a trabalhar. Ou seja, esta perspectiva que a empresa pode ter de ele está a entrar, mas também pode sair, portanto, talvez não seja muito bom investir muito nele, ou mesmo neles em geral. Tenho esse pequeno receio, porque quero entrar numa empresa e quero relacionar-me, quero ter os valores da empresa, e depois mais à frente sim decidir se de facto quero ficar, se quero ter uma experiência nova ou não, mas não quero que a empresa escolha e faça essa escolha por mim. Quero crescer. A minha pergunta foi: refletem sobre estes temas? Projetam a vossa carreira a médio e longo prazo? Têm noção de que é necessário
ponderar os prós e os contras desta rotatividade, independentemente de como é que lá chegamos, não é? Certo. Pronto, continuando o raciocínio, de facto pensamos, eu penso muito nisto, e também na questão da internet e da facilidade de conteúdo que nós temos. Nós somos bombardeados por vídeos, conteúdos nas redes sociais, etc. E temos muitos conhecimentos e muitas experiências, e acabamos por ficar muito confundidos sobre um percurso a longo prazo, e focamos mais a curto prazo e ganhar conhecimentos, pequenas experiências e partir e começar a partir daí. Portanto, pessoalmente, olho mais a curto prazo e quero ganhar experiências, crescer dentro das organizações e eventualmente criar o meu caminho, mas não olhando para muito longe. Muito bem. Passo a palavra à Margarida Alves da Silva. Margarida, reflete sobre este tema, pensa nele, quando procura uma saída profissional, é algo que diz, não, eu quero ser diretora financeira ou diretora de recursos humanos daqui por 10 anos na empresa XPTO, quer ganhar não sei quanto de ordenado, quer ser casada, não quer ser, quer ter filhos, quer comprar um carro. Pensam nessas coisas, é algo que está no bloco de apontamentos quando tomam a decisão, refletem sobre a rotatividade, é algo que não vos preocupa a todos, isso é um problema dos outros. Olá, professora, boa tarde e boa tarde a todos. Também obrigada ao ISCTE por esta oportunidade de estar aqui e obrigada a todos. Sobre refletir, eu lembro-me de ter 16, 17 anos e dizer aos meus pais: eu não sei o que é ser quando for grande. E o ser grande hoje em dia parece que nos obrigam a tomar essa decisão quase um bocadinho cedo demais. Hoje, 10 anos depois, continuo sem saber muito bem aquilo que me vai fazer feliz e realizada quando for maior do que sou agora. A nível de reflexões, eu acho que é importante experimentarmos até um certo ponto. Acho que posso falar enquanto uma pessoa que já anda aqui há alguns anos em experimentações e que se calhar ainda não sabe bem, mas está a encontrar o seu caminho. A nível de reflexão, acho que uma das coisas que me assusta no mercado de trabalho é aquela parte que a minha geração pensa de ok, vão-me contratar com experiência, mas depois ninguém me quer contratar sem experiência. Então como é que eu consigo encontrar o equilíbrio entre aquilo que eu tenho, aquilo que eu não tenho e aquilo que querem de mim? Por isso, acima de tudo, aquilo que eu reflito mais hoje em dia é na clarificação de expectativas, ou seja, será que eu sei mesmo o que é que eu quero para mim própria e será que eu consigo perceber o que é que, quando eu vou também a uma entrevista, o que é que a outra parte quer de mim? E muitas vezes não encontro respostas, e acho que não há uma resposta certa, mas muitas respostas certas, e nós, enquanto indivíduos, cada um de nós também pode procurar o seu caminho, mas acima de tudo reflito muito na parte da experiência e na parte da clarificação de expectativas. Acho também que a minha geração, agora se calhar mais millennials e Gen Z, que estamos, uns já entraram no mercado de trabalho, outros continuam a entrar e a divergir, acho que pensamos mais em se calhar crescer primeiro horizontalmente do que verticalmente, e eu penso acima de tudo o que é que eu posso fazer para me diferenciar dos outros, porque senão eu vou ser só mais uma pessoa a candidatar-me, o meu currículo vai ser só mais um, e aquilo que eu tento todos os dias é pensar o que é que eu posso trazer de diferente e porque é que me hão de escolher a mim em vez de escolher outra pessoa. Ou seja, eu tento sempre... Porque é que eu sou mais talentosa que os outros? Sim, porque é que eu tenho... ou onde é que eu posso ter mais talento que os outros? Acho que também é importante perceber onde é que nós somos bons e conseguir, obviamente, melhorar coisas que queremos melhorar e onde somos menos bons, mas acho que também é preciso termos aquela autoconsciência de se calhar eu sou boa nisto, eu posso investir nisto e vai haver algum dia alguém numa empresa que me vai dar a mão para me ajudar a crescer nesse caminho e se calhar daqui a 20 anos essa experiência correu bem e vai ser essa experiência que me vai fazer realizada e feliz no trabalho. Muito bem. Inês, os últimos são os primeiros. E estando aqui neste meio caminho, não é? O caminho entre... aliás, nós todos já fomos um bocadinho estudantes e estamos também podemos dar a nossa opinião pessoal, mas é mais recente o seu percurso, por isso, estando aqui neste meio caminho, vê de forma diferente, por isso... Quando, aqui há uns anos atrás, quando projetava, refletia sobre o que é que queria ser quando fosse grande, refletia sobre este problema da rotatividade, deixa-me experimentar aqui e acolá, e depois, quando lá chegar, logo se vê, o impacto que isto pode ter para a sua carreira ou para as organizações. Primeiro, se fez esse percurso. Segundo, agora que está no lado de cá, não é?
mais no lado empresarial, empreendedor, se vê as coisas um bocadinho de forma diferente. Sim. Boa tarde a todos. Desde já, mais uma vez, muito obrigada pelo convite ao ISCTE. Bem, o meu percurso foi, no mínimo, atípico, diria. Portanto, quando estava a terminar o mestrado na ISCTE, eu já refletia sobre estes temas, eu já pensava onde é que eu me imagino, ou pelo menos onde é que eu não me imagino. Uma coisa, eu tinha a certeza que não queria ir para uma multinacional, não queria ir para o caminho, se calhar, mais típico. Então, achei que, ok, faz-me sentido ir para uma consultora um bocadinho disruptiva, algo diferente. E sempre pensei que seria uma boa forma de começar a carreira e não tenho qualquer dúvida que foi a melhor coisa que podia ter feito. No entanto, foi também a experiência que me permitiu perceber que afinal não era esse o caminho. Mas só tendo essa experiência é que eu percebi que havia muito mais para explorar e muito mais para fazer. E que eu também podia criar as minhas próprias oportunidades. Depois dessa consultora percebi, ok, talvez vá explorar a área do empreendedorismo, porque não ir para uma startup? Um ambiente jovem, inovador, onde também posso explorar a área de recursos humanos, fazer recrutamento, desenvolvimento, e também experimentei, portanto, também dei esse salto, também lá estive e gostei, mas percebi que faltava qualquer coisa. E foi aí que surgiu aqui a oportunidade de integrar o Unlimited Future. Portanto, e aqui, finalmente, eu consegui encontrar um sítio que me realizava não só a nível pessoal, porque a nossa missão é exatamente fazer esta ponte entre os estudantes e o mercado de trabalho, através do desenvolvimento dos soft skills e da criação de programas de desenvolvimento de carreira, e consegui também pôr em prática todo o outro lado, inovador, empreendedor, e gerir também pessoas, equipa e desenvolver toda a outra parte do desenvolvimento da própria interno, desenvolvimento da liderança, desenvolvimento da equipa. E, portanto, nós no Unlimited Future somos uma ONG que trabalha com jovens a nível nacional, trabalhamos com todas as universidades do país e com empresas que querem chegar a estes jovens. E o nosso objetivo é exatamente, o nosso impacto é exatamente levar os jovens a fazer esta reflexão do desenvolvimento da sua própria carreira, portanto, a criar esta visão profissional, onde é que eu quero estar daqui a 10 anos, onde é que eu quero estar daqui a 5 anos, ou por onde é que eu quero começar, porque às vezes não temos logo a resposta para daqui a 10 anos ou 5 anos, nem temos a resposta para o dia da manhã, quanto mais pedirem-nos uma coisa tão grande, não é? É assustador. E então o que nós fazemos nos nossos programas é um bocadinho desconstruir esse bicho-papão e tentar perceber, ok, por onde é que eu posso começar começar enquanto estou a estudar, não é começar só quando terminar os estudos. Portanto, quanto mais cedo eu começar a ter experiências, quanto mais cedo eu estiver em contacto com o mercado de trabalho, mais informação vou ter sobre as oportunidades, sobre as empresas, mas também sobre mim e sobre a minha identidade profissional, que é algo que eu vou construindo e que é importante eu começar a construir o mais cedo possível, porque quanto mais cedo eu começar, no momento em que eu tiver realmente que decidir se vou aceitar ou não aquela proposta de trabalho, eu já vou estar muito mais consciente de quem é que eu sou, vou estar muito mais consciente da realidade do mercado e a probabilidade de sair daquela empresa mais cedo é menor, ou seja, estou a diminuir a rotatividade. E isso é bom tanto para a empresa, que quer recrutar jovens que sabem o que é que querem, que sabem o que é que estão à procura, e jovens decididos a ficar o máximo tempo possível, idealmente para sempre, obviamente. E para o jovem também reduz aqui muito o stress deste momento de decisão, desta tomada de decisão. Será que eu estou a escolher o que é melhor para mim? Será que é a decisão certa? Será que devia ir para outro caminho? Porque as opções são infinitas. E se eu fizer este trabalho de casa, portanto, enquanto estou a estudar, vou então reduzir o stress no momento da decisão e vou também reduzir a insatisfação, aumentar a satisfação, vamos lá, ser mais positivos. Certo, aliás, a insatisfação é o gap entre aquilo que a gente prevê que vai ser e aquilo que depois na verdade é. São expectativas. Quanto maior é a expectativa, mais frustrante pode ser, não é? Sim. Muito bem. Eu permito-me reduzir ou resumir um bocadinho daquilo que eu tirei, é que não refletem muito sobre aquilo que querem ser quando forem grandes, mas refletem sim sobre o que querem fazer até lá chegar, não é? Até tomar a decisão daquilo que vão ser e refletem sobre esta necessidade de ter esta experiência ou estas experiências para poderem decidir então sobre o que é que querem ser quando forem grandes. Isto leva-me agora outra vez para a entidade patronal.
E agora vou começar pela Clara, que é, sabendo nós que de facto os alunos, os recém-licenciados, os jovens procuram experiências, e experiências no sentido, em 2 sentidos, por isso, a experiência no sentido de ter um feedback, um impulso, uma sensação, e por outro lado uma experiência no sentido de conseguir concluir qual é o percurso da carreira que querem ter, o que é que querem atingir, etc. Por isso estas 2 componentes, não é? Experiência propriamente dita e experiência profissional, no sentido de perceber o que é que gostam e o que é que não gostam. Não poderiam as empresas também começar a trabalhar um bocadinho nesta tal rotatividade interna, porque, como o Nuno disse bem, a rotatividade traz um custo elevado para as empresas, nomeadamente recrutamento, formação, manutenção, fidelização, contacto com os clientes e com as próprias equipas. Se acham que é ou não execuível, não é? As empresas criarem estes mecanismos de rotação interna, seja por atividades de back-office, por isso qualquer empresa, mesmo que seja de serviços, tem os seus próprios departamentos internos de back-office, seja naqueles de front-office, ou seja, que têm contacto com o cliente, faria sentido implementar soluções desta natureza, de forma a reduzir a rotatividade, e depois chega-se ali ao meio caminho, não é? A certa altura, escolhe-se qual é a área. É assim, existem muitas empresas que têm programas de rotatividade. Eu penso que esses programas de rotatividade só conseguem ser implementados de facto o negócio também o permitir, porque se as atividades forem muito complexas, muitas vezes, ou seja, a pessoa estar 1 mês ou 2 meses a fazer determinada coisa, se calhar também não vai obter o melhor dessa experiência, ou seja, se calhar em determinadas empresas é possível, noutras nem tanto. O que eu vos posso dizer, por exemplo, aqui na Nokia, nós temos todas as nossas oportunidades de carreira publicadas no nosso portal. E existe também uma proximidade entre o jovem e o seu manager. Portanto, se a pessoa entra e de facto acha que não está a gostar, ou gostava de experimentar outra coisa, portanto tem essa liberdade para o fazer e tem essa liberdade para se candidatar, porque em vez de nós perdermos a pessoa, estamos a permitir que ela possa experimentar outra função, até podem querer, sei lá, mudar de área completamente, sei lá, estou na área financeira e, entretanto, quero experimentar na área de recursos humanos, portanto, estou aqui a dar um exemplo, mas de facto estas oportunidades estão abertas e as pessoas podem se candidatar tanto localmente como também internacionalmente, ou seja, eu posso estar 2 anos em Portugal e esse era o meu objetivo, de aprender e de consolidar e de conhecer o que é a empresa, o que é a Nokia, e depois pensar, olha, eu agora gostava de ter uma carreira internacional, e então poder fazer esse caminho. Nós ontem estivemos no ISCTE a fazer na IBS, a fazer uma apresentação, onde tivemos pessoas que já estão na empresa há vários anos e, de facto, é muito curioso perceber que eles foram todos mudando de área, que foram mudando de país e esta é a experiência e as oportunidades de carreira e desenvolvimento que uma empresa tão grande como é a Nokia também pode dar aos seus colaboradores. Obrigada. Eu vou só insistir aqui um bocadinho porque... Para além do testemunho de cada uma das entidades que vocês representam, aqui é mais tentar discutir um bocadinho se faz sentido ou se não faz sentido, mesmo numa pequena e média empresa. Bem, numa microempresa, uma pessoa faz tudo, não é? Não precisamos estar aqui a preocupar. Isso aí não tem, sim. Aqui é já uma dica para os estudantes que me estão a ouvir, vão para uma microempresa, garantidamente vão experimentar tudo e facilmente chegam à conclusão do que é que gostam e do que é que não gostam. Por isso, estamos aqui a falar das médias empresas ou grandes empresas em que, de facto, as pessoas são contratadas para uma determinada função, mas se não faria sentido, nesta ótica de nós queremos ouvir e estamos a perceber que, de facto, os jovens atuais querem experiências, querem perceber do que é que gostam e o que é que não gostam, independentemente da complexidade das operações, porque tem que se começar sempre, não é? Eu, para perceber se é complexo ou não, tenho que sempre começar como analista ou como new trainee, qualquer coisa assim do género. Se não faria sentido as empresas levarem a sério isto, ou seja, com o esforço inicial, isto tem sempre um custo para as organizações, com este esforço inicial, mas de facto fazer circular os novos contratados
por todas as áreas, pela área de recursos humanos, nem que seja para estar numa secretária sentada a ver, não é? E aqui, se fará ou se não fará sentido, se calhar não faz sentido, eu estou aqui a propor uma coisa que não faz sentido nenhum. Mas, Nuno, fará sentido, não fará sentido? Se calhar as nossas organizações têm mais capacidade de implementar este tipo de programas, mas mesmo pensando numa média empresa, não é? Na Auchan, por exemplo, enfim, que já é grande empresa, mas para aquelas empresas por onde já passou, fará sentido implementar isto como política mesmo, ativa, coerente? Sim, não, isso é uma excelente questão, porque na prática, eu acho que hoje em dia nós temos começado, nós nas organizações, por um lado, e obviamente nós estão aqui as três vertentes, neste caso alunos, potenciais candidatos, potenciais trabalhadores, as empresas e obviamente também a academia. E aquilo que eu sinto enquanto profissional, e vamos esquecer que eu sou de recursos humanos, enquanto profissional que trabalha já há alguns anos, aquilo que eu vejo e que tenho vindo a ver acontecer é algumas empresas naturalmente já o fazem, ou seja, eu recordo que na distribuição isso era algo comum, ou seja, essa rotação das pessoas irem dos recursos humanos para o negócio, do negócio para o marketing, do marketing para a gestão de produto, quer dizer, era algo que essa rotatividade interna era estimulada e acontecia de uma forma, eu diria, quase que natural. Outros negócios, eventualmente pelas suas características, era capaz de ser um pouco mais complicado, mais complexo, ver essa adaptação. Mas o que é verdade é que quando nós olhamos para o futuro, aquilo que nós tendencialmente vemos, ou aquilo que eu vejo enquanto profissional, é que as empresas têm que ter a capacidade para se reinventarem, para se adaptarem àquilo que é o futuro. E o futuro passa, quando nós temos muitas pessoas a dizerem-nos que o caminho é para um determinado sítio, que nós devemos parar e ouvir e perceber o porquê dessa tendência e porque é que as coisas aparecem dessa maneira. E eu acho que as organizações, mesmo as médias empresas, têm a ganhar com em alguns momentos, poderem ter algumas situações onde existe a troca. Qual é o problema aqui? Eu acho que este às vezes é um tema que não se aborda quando nós falamos da questão da rotação e da questão da troca de pessoas por entre áreas. Existem situações em que essa troca diária, essa mudança, eu diria que é quase natural, porque pelo percurso, e agora vou-vos dar um exemplo, por exemplo, no caso da PwC. Vamos imaginar que alguém quer passar da auditoria para a área de consultoria. Possivelmente, alguém que seja auditor, não é? que faça auditoria em empresas, vai ter grande facilidade em entrar, por exemplo, na área de transações, de deals, ou seja, na área de consultoria. Porquê? Porque aquilo que aprenderam anteriormente vai ser algo muito positivo e em termos de conhecimentos para aplicar no sítio para onde vão. Ou seja, há algumas reformulações, obviamente, mas quem diz isso, diz na área de forensics, coisas desse género. E eu acho que a questão aqui é mesmo essa. Há áreas em que o percurso vai ser muito natural e as coisas vão acontecer de uma forma quase que lógica e sem grande esforço de adaptação, e há outras em que o esforço de adaptação vai ser muito maior. E aqui é que eu acho que é o tema principal. As empresas poderão ter essa capacidade para dar essas oportunidades, mas do outro lado, de quem se está a querer mudar, tem que haver também a capacidade de perceber que, se calhar, em alguns momentos, eu vou ter que voltar um bocadinho atrás, não é? Recuar, porque o meu conhecimento não há de ser igual ao dos meus pares, e por mais que nós queiramos que seja diferente, há muitas coisas que nós só conseguimos ganhar com o tempo, não é? E o tempo é uma daquelas coisas que nós não conseguimos comprar, ou seja, a experiência ganha-se com o tempo, a experimentação acaba por acontecer também com o tempo, e às vezes é importante que as pessoas, todas as partes tenham essa consciência, que algumas mudanças vão implicar um retrocesso. Se todas as partes tiverem essa capacidade e de estarem alinhadas enquanto de expectativas de que, se calhar, alguém que muda de uma área agora queria dar aqui um exemplo que fosse assim mesmo, por exemplo, a área de auditoria para
para a área de recursos humanos, vamos dizer assim. IT, Ou para a área engenharia, de IT. sistemas. Exatamente. Ou Uma coisa sabe ou assim não sabe, não é? mais drástica. Eventualmente, a pessoa tem que perceber que isso até pode acontecer, mas o investimento que vai ter que fazer e aquilo que é o seu percurso em termos de carreira vai possivelmente ser maior. Ou seja, vai demorar mais tempo até chegar ao ponto onde se calhar ambiciona. Ou não. Ou então também pode ter os tais talentos escondidos que podem eventualmente facilitar esse progresso. E essa vontade de querer mudar vai ajudar também essas alterações. Eu acho que a questão aqui é sempre as empresas, seja qual for a dimensão, conseguem fazer essa adaptação desde que as expectativas de todas as partes estejam alinhadas e que seja transparente qual é o processo e eu não vou dizer quantificar o tempo, que isso às vezes é complicado, mas que por vezes é preciso voltar um bocadinho atrás para depois dar 2 passos à frente, como se costuma dizer, e que noutros momentos as coisas vão ser muito mais fluídas e vão ser quase que naturais. Ok, obrigada. Vocês estão a ver aí em rodapé que podem colocar as vossas questões no chat da plataforma, por isso eu sei que ainda vamos a meio caminho, mas pode ser que já tenham alguma questão que queiram depois endereçar a alguns dos convidados. Por isso estejam à vontade para o fazer, não se acanhem, estamos aqui para vos responder às vossas inquietações. O que o Nuno acabou de dizer leva-me aqui a um tema que também é muito importante, é saber se falamos todos a mesma língua, não é? E quando eu digo falamos a mesma língua, é se a entidade empregadora tem noção de quais são as necessidades do candidato e se o candidato sabe o que é uma entidade empregadora e, e onde é que se vai meter, por isso. O Guilherme já falou há bocadinho sobre os estímulos, não é? Os estímulos, as experiências, andam à procura deste tipo de saber ao que é que vão, a Margarida também referiu um bocadinho isso, vamos aqui experimentar. Esta minha pergunta é um bocadinho, ok, vão à procura de estímulos, vão à procura de experiências, o não conseguirem satisfazer esses estímulos e essas experiências leva à mudança, por isso vão à procura deles noutro sítio qualquer. Já falámos aqui um bocadinho, as empresas têm que saber que isso existe e então criar as condições para que esses estímulos e experiências sejam noutros setores, noutros departamentos, para não perder aquele recurso, não é? Mas agora vamos ver se falamos todos a mesma língua. O que é que os alunos e os candidatos entendem por estímulos e experiências? Aceitam que o estímulo e a experiência seja feita dentro da mesma organização ou não é bem isso que vocês querem? Ou querem mesmo saber o que é que a Price faz e a Nokia e a Unlimited Future e o que vocês querem mesmo é perceber quem é quem em cada sítio? Pode ser o que quer. Ok. Bom, em primeiro lugar, quando eu falo de experiências, eu refiro mais ao meu desenvolvimento pessoal. Ou seja, quero tocar em vários aspectos e quero evoluir enquanto pessoa. Portanto, não faço questão, vamos assim dizer, de andar a saltar de empresa para empresa. O que eu quero é que uma organização me dê valor e invista em mim para me desenvolver e conseguir enriquecer a minha carreira profissional. Este tipo de estímulos pode ser, por exemplo, penso que muitos de nós e mesmo os espectadores que estão a ver já ouviram falar deste conceito, a gamification, ou seja, tornar certas plataformas da empresa em pequenos coisas mais interativas, assim parecidas com o jogo, ou criar objetivos e depois eventualmente a receber Queres ir brincar, não é? Queres ir brincar e ser remunerado. Muito bem. Não, mas esta visualização e esta para tornar este desenvolvimento uma coisa mais divertida e mais alcançável, se calhar pode facilitar muito este estímulo porque eu consigo ver constantemente onde é que eu me situo, onde é que eu tenho que chegar e quais são os passos que eu tenho que fazer para lá chegar. Portanto, é mais isto, é desenvolver-me como pessoa dentro de uma organização ou não. Quero encontrar uma empresa que me dê valor. Ok. Margarida, o que é isto dos estímulos? O que é isto da experiência? É o salto a pocinhas ou pode ser tudo balanceado dentro da mesma entidade? Também já tive algumas experiências, não é? Por isso já consegue dar aqui uma opinião mais formada sobre se calhar gostava de ter ficado naquela empresa e tentado outro departamento qualquer. Eu acho que o Guilherme tocou num ponto muito importante, que é nós queremos estar num sítio que nos trate
como pessoas, como indivíduos e não como números, ou como códigos, ou seja, que seja mesmo gestão de pessoas e não, se calhar, recursos humanos, a ser mais na perspectiva quase do people and culture do que propriamente, novamente, recursos humanos. Acho que é importante falarmos da parte das satisfações das necessidades. Eu acho que, obviamente, temos sempre a nossa individualidade, mas falando por mim e contra mim, na verdade, acho que somos uma geração que tem uma necessidade de satisfação imediata das necessidades. E parece que quando não obtemos essa satisfação, quase entramos num rol de ansiedade. Parece que se não nos dão aquilo que nós estávamos à espera, então eu vou para outro sítio, porque nesse sítio, e quase que poderemos andar a saltar indefinidamente até assentarmos num sítio. Eu acho é que nós não podemos pedir tudo sem dar nada em troca. Ou seja, por um lado, nós queremos que nos deixem crescer, que nos deixem experimentar, que nos deem valor, que nos tratem como pessoas. Nós queremos, pedimos, e acho que às vezes refletimos pouco naquilo que temos para dar e até que ponto o que é que as empresas estão também à nossa espera. É verdade que se calhar já não existem empregos para a vida, como se calhar existia com a minha mãe, por exemplo, mas isso não significa que eu não possa vestir a camisola da empresa e não significa que eu não dê o máximo desempenho possível quando estiver ali, até porque também se eu não fizer o melhor que eu consigo, o que é que eu estou ali a fazer? E também muito na perspectiva no dia de hoje eu quero ser sempre um bocadinho melhor do que aquilo que fui ontem, porque senão eu sou uma estagnação para a empresa não vê o que é que pode crescer comigo e o que é que eu posso crescer ali dentro. Por isso, acima de tudo, e para mim, mais uma vez numa perspectiva muito pessoal, gostava de ingressar num sítio que me deixasse crescer, mas ter sempre também muita abertura para entender aquilo que querem de mim. Obviamente que seria fantástico, não é bem esta palavra, mas podemos ir por aí, se calhar agora, quando sair da licenciatura onde estou, ingressar num sítio onde efetivamente trabalhar para mim é um gosto e não o faço apenas porque tem que ser, e ter aquela motivação, como já tive tempos, de ir todos os dias trabalhar, o que nos leva depois um bocadinho a ser, se calhar, uma geração do workaholics, do ficar mais, do querer dar mais e do se calhar levarmos a um nível que às vezes pode ser ou não menos desejável até, mas acima de tudo, satisfazer-nos enquanto pessoas em desenvolvimento, ter sempre espaço para crescer. E acho que tem que ser, temos que nos encontrar a meio, ou seja, nós percebermos o que é que querem de nós e nós também podermos dar o que queremos para que consigamos juntos crescer. Isso, das palavras do Guilherme, eu retirei que há aqui a necessidade do tal estímulo, não é? Da compensação, de saber onde é que estamos a qualquer momento e de ter este feedback. A Margarida, gestão de pessoas e não de recursos humanos, que já tem aqui algumas nuances, não é? Já tem aqui um add-on relativamente ao Guilherme, que se justifica pela maturidade e pelo percurso. Não é? Isto à medida que nós vamos crescendo, também vamos percebendo que existe outro mundo para além daquilo que a gente perspectiva, não é? É tal gap entre expectativas e o mundo real. Ao que me leva a Inês, não é? Inês, o que é isto das expectativas? O que é isto dos estímulos? O que é isto estar à espera? Quando se entra no mundo do trabalho, estamos à espera de quê? O que é que nós queremos que a entidade patronal nos dê? E se isso mudou ou não, desde que lidera um projeto e que passou a ser entidade patronal, independentemente de pagar ordenados ou não, não é? Sim, muita coisa muda ao longo do tempo, sim. As nossas necessidades também mudam. Portanto, aquilo que nós procuramos num primeiro emprego não é o mesmo que nós procuramos num terceiro, quarto, mas se vocês realmente tiverem a mudar de organizações. Portanto, as nossas necessidades mudam e é importante vocês terem noção disso desde o início e estarem atentos, não é? Quando é que uma necessidade mudou e que necessidade é essa? Se calhar, no início da carreira, eu quero viajar pelo mundo, conhecer muitos países, muitas culturas diferentes. Depois, mais à frente, eu quero ficar aqui em casa com a minha família, em teletrabalho, para poder conseguir conciliar a vida pessoal e a vida laboral. E faz parte, e está tudo bem. Portanto, nós estamos em constante mudança. O importante é adaptar-nos a isso. O que me leva aqui a outro tema, que é a importância da liderança. Portanto, quando nós escolhemos o nosso primeiro emprego, um dos fatores que vai determinar o nosso desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional vai ser o líder que estiver a trabalhar connosco diretamente. E muitas vezes é um fator que é esquecido ou que é minimizado. Mas é muito importante porque vai ser esta pessoa que vos vai abrir portas, que vos vai investir em vocês, que vos vai dar feedback. E aqui
interessa que seja um feedback o mais constante possível, o mais construtivo possível. Portanto, do lado das empresas também exige essa adaptação. Se calhar antigamente liderar uma equipa não significava necessariamente estar a dar feedback de forma tão regular como a geração de jovens que atualmente estão a entrar no mercado de trabalho, como esta geração precisa. E às vezes os líderes são pessoas de outras gerações, e existe aqui este choque geracional, não é? Das necessidades de uma geração e as necessidades da outra. E é importante trabalhar aqui a empatia dos dois lados. Portanto, não é só da parte da liderança e a adaptabilidade da parte da liderança, mas também das gerações mais novas, de também pôr-se no lugar do líder e perceber de onde é que vem este estilo. Portanto, é importante encontrar aqui este equilíbrio dos dois lados. Ok. Claro, não estamos a falar a mesma língua. Os estímulos que as empresas pensam dar e as iniciativas que estão a desenhar estão em consonância com os estímulos que o estudante e com o candidato ao mundo de trabalho perspectivas? Estamos alinhados ou estamos a falar línguas diferentes? Não sei se queres falar ou se vou eu primeiro. Podes começar, Clara. Posso começar, Nuno? Eu gostei muito de ouvir a Margarida, a Inês e o Guilherme, e eles tocaram aqui em pontos muito importantes que as empresas de facto estão a olhar e estão a desenvolver, e que falaram da questão de olharmos para as pessoas como pessoas, não é? Como pessoas únicas, com a sua individualidade, do desenvolvimento pessoal, ou seja, que esperam aprender e desenvolverem-se todos os dias. Falaram também da questão da liderança, e de facto é das coisas mais importantes que uma empresa deve trabalhar, porque um colaborador, quando entra na empresa, o líder ou o manager toca em todos os pontos da vida do colaborador, desde que ele entra até ao momento que ele sai. E de facto, quando as empresas estão a falar da experiência que querem dar às suas pessoas, até olham nisto de uma forma mais abrangente. Não olham só para os recém-licenciados, olham também para todos os colaboradores que têm dentro da sua empresa. E ajustar isto a todas as gerações que nós temos dentro da organização, de facto, não é uma tarefa fácil. Eu estava aqui a refletir e estava a pensar o quão difícil e exigente é hoje a função de uma pessoa que está à frente da gestão de pessoas dentro de uma organização. E de facto, quando olhamos... É um tema é uma pergunta que eu a seguir vou pôr. Relativamente ok. É essa dificuldade, não é? E até para se perceberem, para os alunos, que é a grande plateia, perceber um bocadinho esta dificuldade, não é? Sim. E a Margarida disse aqui também uma coisa importante, que é a questão do também dar, não é? Portanto, nós quando integramos uma organização, claro que esperamos receber, mas também temos que dar. E acho que ter esta noção e esta perspectiva revela um sentido de maturidade. E é assim, Guilherme, quando há pouco estavas a dizer que não queres que as empresas pensem que vocês vão para as empresas e depois se vão embora, é quase como estarmos aqui a colar rótulos nas gerações, não é? E no final o que nós estamos a falar são de pessoas, e foi isso que vocês falaram também, não é? Eu sou uma pessoa, quer ser respeitada, quer me desenvolver, quer aprender, quer ter boas experiências dentro de uma organização. Portanto, parece fácil, mas depois também é difícil de executar, mas é assim, daquilo que eu também consigo aferir, daquilo que vocês disseram. Nuno? Sim, eu acho que ficaste aí também em pontos muito, muito importantes. Realmente aquilo que eu acho que está a acontecer aqui nesta conversa, e a pergunta, acho que da questão de se nós só estamos alinhados e se estamos a falar da mesma linguagem, é realmente uma das grandes perguntas, porque nós temos vindo a percebermos, e no caso da PwC, isso acontece porque nós também temos uma idade média baixa, ou seja, do ponto de vista de pessoas a trabalhar na empresa, porque temos muitos jovens. Mas o que é verdade é que nós temos cerca de 5 gerações a trabalhar ao mesmo tempo na mesma empresa. E isso, que vocês devem imaginar, é desafiante, porque são diferentes, ou seja, sem querer generalizar, mas obviamente generalizando, o que é verdade é que
a maneira como as diferentes gerações veem o trabalho, veem as relações, veem as carreiras, tudo isso, tudo em conjunto, é muito difícil de gerir. Eu acho que o grande segredo que acho que as empresas cada vez mais têm que tentar seguir, e nós estamos a fazer também o nosso caminho nesse sentido, é aquilo que há pouco se falava, que é nós temos que conhecer as nossas pessoas, ouvi-las a todos os níveis, ou seja, não interessa se são jovens, são mais velhos, temos que ouvir as nossas pessoas. Se nós pararmos para ouvir as nossas pessoas, aquilo que são as suas ambições, as suas preocupações, aquilo que são a sua maneira de ver as coisas, que são diferentes, mas que obviamente nós conseguimos perceber quais são as tendências, quais são aqueles temas que são mesmo disruptivos, não é? Potencialmente a nossa gestão das nossas pessoas, a gestão das nossas pessoas será mais reconhecida do outro lado, ou seja, por cada um de nós que estamos a trabalhar numa organização. Porque, no fundo, aquilo que nós estamos aqui a falar é o que é que todos nós ambicionamos, independentemente das gerações. Queremos ser bem tratados, com respeito, queremos ser respeitados, queremos dar o nosso melhor, queremos ser reconhecidos por isso, queremos ter tempo para fazermos as nossas coisas, se calhar uns dão mais importância ao trabalho, outros à parte da família, mas isso nem tem tanto a ver com a questão geracional, acho que tem muito mais a ver com a questão do eu e daquilo que é, se calhar, os momentos, e há pouco a Inês falava nisso, que é os momentos da nossa vida. Se calhar há momentos da nossa vida que nós estamos mais direcionados para a família, outros para a carreira, outros para o eu, não é? E tudo isso faz parte daquilo que é um percurso. Percurso esse que vai diferindo de pessoas para pessoas. E eu acho que no final do dia, quando nós estamos a falar das organizações falarem a mesma linguagem dos seus trabalhadores e dos trabalhadores falarem a mesma linguagem das organizações, é ouvirmos mais e colocar-nos um pouco no lugar dos outros. Ou seja, eu claro, vou fazer aqui só uma nota. Eu já tive essa experiência de ter uma empresa minha. Quando nós temos, por exemplo, pessoas a nosso cargo, ou seja, que os salários dependem daquilo que é o resultado da empresa para pagar, aquilo que são as nossas preocupações são, se calhar, mais básicas, não é? Ou seja, o que é que nós conseguimos, o que é que temos que fazer para pagar os ordenados? E depois, consoante a dimensão e a estrutura das empresas, as preocupações vão sendo outras, não é? E aqui é o que se passa com o nosso posicionamento enquanto profissionais. Eu acho que não existem soluções perfeitas, chave na mão. Acho que existem culturas, existem pessoas que se adaptam às culturas. Eu penso que foi a Margarida que falou, e a própria Inês também falou nisso, a questão das lideranças e daquilo que é a importância, a Inês também focou muito isso, a importância das lideranças pode fazer toda a diferença, e daí se calhar a importância que as empresas têm que terem que trabalhar bem a questão da liderança, porque eu sei que se calhar hoje estou onde estou e fiz o meu percurso muito por conta das pessoas que no início quando eu comecei a trabalhar, apostaram em mim, me deram as oportunidades, foram relevantes para aquilo que são as minhas ideias hoje, e tenho muito a agradecer a essas pessoas. Por isso, eu acho que é um bocadinho este sentimento de humildade que nós temos que ter em permanência para garantir que as coisas resultam, porque não é fácil, na realidade. É verdade. E isto leva-me aqui a tentar resumir um bocadinho aquilo que a Clara estava a dizer, e muito bem, que é a dificuldade hoje em dia em gerir recursos humanos, não é? E que não é, tomando as palavras da Margarida, não é recursos humanos, é gestão de pessoas. E que leva para várias componentes, que é, há agora uma tendência de fazer avaliações, né, avaliação de performance, avalia-se a performance não pelas coisas que correram mal, mas pelas coisas que correram bem, por isso, o enfoque é, tu és muito bom a lavar vidros, não percebes nada é de fiscalidade. Pronto, não se pode dizer que não percebe nada de fiscalidade, a gente está ali focado a dizer que ele lava muito bem vidros e vais num bom caminho, mas já agora fazem uma pós-graduação em gestão fiscal, não é? E está-se a focar, por isso, a gestão de pessoas está a tornar-se quase tailor-made, não é? Uma gestão pessoa a pessoa, e a dificuldade que há em fazer esta combinação e esta ligação entre as necessidades dos jovens que estão a entrar no mundo do trabalho, a dificuldade em gerir pessoas, não é gerir recursos, é gerir pessoas, e a capacidade que as empresas têm em aplicar estas políticas
a indivíduo. Mas também nos leva para outro tema, e que isto é bem visível nesta conversa, que é de facto a evolução no pensamento das pessoas enquanto indivíduos, quando se propõem a fazer uma coisa, quando lá estão e depois quando já estão no fim de carreira ou na maturidade, acabamos por ver as coisas um bocadinho diferentes, que é esta capacidade, e aqui é um repto que eu lanço aos jovens, é esta capacidade ou esta necessidade que vocês devem ter em se pôr nos pés dos outros, ou seja, nós estamos numa sociedade de estímulos constantes, não é? É muito diferente quando eu tinha a vossa idade e a vossa idade, é estímulos constantes. A gente vai a um restaurante, a criancinha está a chorar e a gente dá-lhe um telemóvel para ele se entreter, não é? Joga lá um bocadinho ou vê um filme. No meu tempo a minha mãe dava-me uma nalgada no rabo e dizia: está calada, senão vou pôr de castigo a casa, pronto. E então há este estímulo constante, esta recompensa. Ele porta-se mal, mas ainda vê um filme de bonecos no computador ou no telemóvel. Por isso há este estímulo constante, esta avaliação pela positiva e não pela negativa. Eu não estou a dizer que é mau nem que é bom, são comportamentos diferentes e é uma mudança cultural, e temos todos que nos adaptar. Eu também percebo, aliás, resulta um bocadinho aqui, fazendo aqui um wrap-up desta conversa, resulta um bocadinho que a entidade patronal está preocupada com o tema. Os profissionais, os responsáveis pelos recursos humanos estão preocupados, estão a ser pensadas políticas, mas vocês são muito mais rápidos que nós, não é? Vocês, aliás, as organizações andam a reboque das vossas necessidades, o que é que eles agora gostam, o que é que eles agora pensam, etc., e tentamos adaptar. Por isso, como ponto positivo, não estejam preocupados, que as entidades empregadoras estão preocupadas convosco e estão atentos às vossas necessidades. Mas também vos deixo o repto. Vocês também têm que estar preocupados com a entidade empregadora, porque é ela que vos vai dar o trabalho, é ela que vos vai dar as experiências, é ela que vos vai dar estes estímulos. Não é? Por isso aqui é uma ligação sempre constante e bipartida ou bilateral. E eu agora lanço aqui, se calhar, uma pergunta final, para depois vermos se temos perguntas da audiência ou não, que é para todos. Com base nisto tudo que tivemos aqui a falar, a minha pergunta final é muito direta. Temos mesmo um problema ou temos uma oportunidade? O que é que eu quero dizer com isto? Conseguimos as organizações, com base neste perfil de estudante, muito informado, muito reativo, que apela por experiências, que está disposto a ficar fora da zona de conforto, nomeadamente através de nossas novas experiências. Por isso, entidade patronal, devemos ver isto como uma preocupação, um problema ou uma oportunidade? Vamos ter mais talento do que aquele que tínhamos antes. E para os alunos a mesma coisa, por isso acham que estamos perante um problema de facto, ou veem nisto uma oportunidade na medida em que facilmente conseguem sair do país, viajar, ter experiências diferentes? Como é que a gente pode resumir este problema? E que soluções, e se houver um problema, já agora 2 em 1, e se houver um problema, como é que vocês acham que ele deve ser resolvido? Quem é o responsável? Quem é que deve resolver esse problema? É a academia? É o estudante ou é a empresa? Vou começar pela Inês. Boa. Então, na minha opinião, o problema não é um problema. O problema é a forma como nós vemos o problema. Ok? E agora ficaram todos confusos com isto. Portanto, se houver a vontade tanto da parte das empresas para se adaptarem às necessidades da nova geração, como dos candidatos, dos talentos jovens, para para explorarem, fazerem o trabalho de casa, para se conhecerem e para depois se adaptarem, porque quer queiram, quer não, também vão ter que se adaptar, portanto não é ter a papinha toda feita, portanto é sempre um desafio, um contexto novo. Vou interrompê-la. Ó Francisco Nuno, ponham aí o contacto da Inês Cunha em rodapé, que deve haver muitos interessados em depois consultá-la. E, portanto, o que é importante acima de tudo é a forma como nós nos vamos adaptar e como vamos trabalhar em conjunto e co-criar. Portanto, não são só os estudantes, não é só a empresa, não é só a academia, é em conjunto criar sinergias e, acima de tudo, ouvirmos os outros e estarmos atentos aos outros e dispostos a adaptar-nos, dispostos
às vezes também a quebrar padrões. Portanto, sempre foi feito assim, então vou continuar a fazer assim. Isso não vai resultar. Portanto, e isto é algo que é mesmo essencial quebrar e desconstruir e reconstruir. E é um trabalho que é muito difícil, é um trabalho que exige sairmos da zona de conforto, que exige lidar com situações desconfortáveis e, portanto, exige coragem. E é essencial haver motivação e trabalho em equipa e remarmos todos para o mesmo lado. Portanto, de outra forma não é possível. E falarmos todos a mesma língua, não é? Estamos todos integrados e perceber que é um problema de todos. Sim, eu acredito que a língua nunca vamos falar todos a mesma, mas podemos ter intérpretes. E nós no Unlimited Future é um bocado esse o nosso trabalho. É fazer aqui a ponte entre a linguagem dos jovens e a linguagem das empresas e tentar encontrar esse ponto comum e quebrar essas barreiras. Portanto, e o que nós fazemos também é muito empoderar os estudantes. Nós, como eu também já vos tinha falado, criámos um programa que é uma espécie de um The Voice empresarial, onde o júri são os estudantes. Portanto, são os estudantes que viram a cadeira quando ouvem as propostas de valor das empresas, ouvem o pitch da empresa, e vão virando a cadeira à medida que ouvem os critérios que procuram neste primeiro trabalho. E é uma forma de dar esse poder. E, no fundo, Margarida, Guilherme e todos os estudantes que nos estiverem a ouvir, vocês escolhem, vocês têm esse papel ativo. Tempo de antena já acabou. Tempo de antena já acabou. Guilherme. Obrigada, Inês, muito obrigada. Qualquer questão adicional, depois pode intervir, tranquilo, não há problema nenhum. Estou brincando. Guilherme, temos um problema, temos uma oportunidade. Como é que vê este tema? Que propostas de resolução para o problema, se é que o temos? Eu também vejo isto como a Inês. Isto é uma crise e depois cada um decide se vai aproveitar esta crise para criar uma oportunidade ou então se não faz nada e torna-se um problema. Acho que há uma oportunidade por parte dos estudantes o facto de haver uma maior rotatividade significa que há uma menor rotatividade dentro da empresa, mas também há uma maior probabilidade de eu crescer dentro da empresa, porque lá está, há menos pessoas que ficam durante mais tempo. Em segundo lugar, com este excesso de informação, os estudantes também chegam às empresas mais perdidos, mas também há uma oportunidade da empresa conhecer melhor o estudante e criar relações muito mais profundas e, consequentemente, também fazer um percurso muito mais duradouro dentro de uma empresa e implementar os seus valores nessa mesma pessoa. Lá está, outra vez a ideia de Sapiens para Sapiens, fazer este crescimento pessoal contínuo. E também se isto não tivesse acontecido, provavelmente muitas empresas não punham em cima da mesa esta ideia de rotatividade interna. E com este problema criou-se esta oportunidade e pode ser muito enriquecedor para uma empresa, por exemplo, trazer experiências internacionais, fazer estas rotatividades e uma pessoa da IT trazer certos problemas ou formas de resolver problemas para o departamento de estratégia, por exemplo. Pode ser uma maneira muito boa de fazer assim um refresh à estrutura organizacional. Portanto, só vejo aqui oportunidades. Mais uma vez, é a maneira como se olha para a crise e há aqui muitas pontas para onde começar. Como dizia, já não sei quem, as crises trazem sempre oportunidades, não é verdade? Margarida, problema, oportunidades e quem é que deve fazer o quê para os resolver? Isto quase parece a pergunta do copo meio cheio ou copo meio vazio. Portanto, falando como uma pessoa na perspectiva positiva, acho que mesmo que possa ser encarado como um problema, estamos a falar de mudanças geracionais e mudanças tecnológicas e tudo aquilo que acompanha. Diferentes gerações, diferentes necessidades e necessidades que cada vez mais queremos ver satisfeitas. Eu acho que uma das características que hoje em dia se calhar é mais valiosa para nós enquanto seres humanos, enquanto seres profissionais, é a capacidade de adaptação. E eu acho que temos todos que nos adaptar e acho que acima de tudo temos que nos encontrar a meio, é a minha perspectiva. Acho que se calhar nós que estamos deste lado temos que dar um step forward e se calhar quem está do lado das empresas que nos quer, não é? Ou que está à procura de recrutar pessoas como nós ou talentos como nós, também se pode tentar da parte deles chegar e encontrarmos então a meio. Portanto, acho que mesmo que a mudança geracional possa, eu não digo um problema, mas às vezes um percalço mais difícil de ultrapassar, quer dizer, se também não tivéssemos dificuldades, não tínhamos estímulos, não tinha piada, e acho que temos todos que nos adaptar. Isto foi como a Covid, ou seja, por exemplo, eu também acabei por ficar sem emprego com o Covid e se calhar
houve uma altura em que pensei, isto é o pior que me aconteceu, e no dia seguinte, não, isto é o melhor que me aconteceu, e aqui estou eu hoje, e se calhar se não tivesse havido Covid, não estava aqui. Portanto, olharmos sempre para a parte do copo meio cheio e vermos soluções antes de termos problemas. Obrigada. Nuno, quer rematar? Temos um problema, temos uma oportunidade. Sim, quero. Eu sou positivo por natureza, por isso eu vou sempre encarar as coisas como oportunidades e mesmo nesta questão, quando nós falamos, mesmo a questão que a Margarida falou da questão da Covid, obviamente que é uma situação que nos preocupou e que nos tem preocupado a todos, mas obviamente hão de sair algumas coisas positivas desta situação, e nós estamos a ver a questão de baixarmos a questão das fronteiras, a questão do trabalho remoto, de ser hoje uma realidade, tudo isto acelerou imenso. E com esta questão, mesmo da questão da retenção, da questão das gerações, obviamente que isto vai acontecer naturalmente. Não nos podemos esquecer, eu acho que às vezes nós esquecemos, e quando olhamos para aquilo que é a história, eu gosto muito de olhar para o futuro, mas às vezes a história também nos dá alguns indícios interessantes daquilo que vai acontecer mais à frente. E na realidade, aquilo quando nós olhamos para a história, mesmo do ponto de vista económico, é que nós sabemos que são ciclos, não é? E os ciclos estão relacionados com conjunturas, e a própria conjuntura vai propiciar a que as coisas sejam mais penderem mais para um lado, penderem mais para o outro, ou estarem mais equilibradas. E eu acho que nós não nos podemos esquecer nunca disso. Acho que é muito importante que tenhamos, e como a Margarida mencionou, eu acredito muito na questão da capacidade de adaptação. Acho que é uma dos tópicos mais importantes que o ser humano tem à sua disposição e também das suas maiores forças, na realidade. Acho que as empresas têm plena consciência que o mundo está a mudar, e quem está à frente das empresas tem plena consciência que o mundo está a mudar, e que vão ter que ser mais ágeis e que correr mais num caminho diferente. Se calhar nem nós sabemos muito bem ainda para onde é que as coisas estão a correr, mas o que é verdade é que se nós nos colocamos sempre numa perspectiva de extremos, dificilmente as coisas vão correr bem. Eu sou muito apologista, obviamente, que a questão do bom senso, se fosse uma coisa fácil, não havia problemas no mundo, mas a verdade é que quando nós olhamos para aquilo que são os problemas ou para as situações mais desafiantes, a questão do bom senso é sempre um aliado precioso, porque faz com que nós consigamos avaliar aquilo que é o mais negativo, aquilo que é o mais positivo, e eventualmente chegarmos, como alguém dizia, aqui a um meio termo. E eu acho que essa é sempre a solução para muitos dos grandes problemas ou para muitos dos grandes desafios que nós encontramos. Sem querer afastar muito do tema, e só também para passar a palavra também à Clara, eu acho que, e já que estamos a falar para uma audiência também jovem, os conflitos geracionais sempre existiram. Ou seja, mesmo os mais antigos, em algum momento foram mais novos e viram as coisas nas gerações anteriores de forma diferente. Ou seja, e isso fez com que existisse evolução que chegou até aos nossos dias, na realidade. E acho que esse é o aspecto mais relevante disto tudo, que é nós temos de estar preparados para essa constante evolução. Nós estamos em 2022. Possivelmente, se calhar, se nós falássemos daqui a 10 anos, se calhar se nós nos reuníssemos aqui novamente no Career Forum para falar novamente, iríamos chegar aqui a conclusões completamente diferentes daquelas que nós estamos hoje aqui a abordar. Mas uma coisa é verdade: se não existir tolerância, alguma humildade para perceber como é que as coisas se podem conjugar para que todas as gerações, todas as pessoas, todas as ideias, a questão da diversidade, se conjugarem para as melhores soluções, possivelmente as coisas não serão positivas. E só mesmo agora, a última frase, que é, há uns tempos atrás, nós estávamos a trabalhar num projeto, e havia eu tinha que fazer um pequeno texto e ainda fiz alguma pesquisa que tinha a ver com a questão da resolução de problemas e a resolução de problemas nas questões geracionais, ou seja, na parte geracional.
e deparei-me com uma situação que é muito curiosa, que as pessoas com mais experiência, normalmente, quando encaram um problema, porque já o vivenciaram e arranjaram uma solução, vão tendencialmente querer aplicar aquela solução, porque já sabem quais são as consequências e, pelo menos, aquela solução que têm vai resolver. Controlam. Exatamente. Quem viu o problema pela primeira vez, ou seja, nunca ninguém, quando estamos a ver o problema pela primeira vez, nós vamos claramente ver diferentes perspectivas para aquele problema e diferentes soluções, não é? A questão da diversidade ser tão importante, não é? O que é verdade é que, possivelmente, a melhor solução não é necessariamente aquela que as pessoas que estão a ver o problema pela primeira vez encontram, nem é a solução de quem já passou pelo problema tem. A melhor solução é aquela que resulta da combinação e da troca de ideias. Eu acho que gostava só de deixar esta mensagem final, porque acho que é isso que é realmente... Que é o que nós estamos aqui a fazer, não é? Ao fim e ao cabo é tentar perceber que línguas todas é que nós falamos, as partes intervenientes se entendem uns aos outros para encontrar uma solução. Clara, acabaríamos consigo relativamente a este tema. É um problema, é uma oportunidade e como é que só problema, como é que o resolvemos? É assim, sendo muito sucinta, eu vejo mais isto como um desafio e um desafio da época que nós estamos a viver agora. Como o Nuno disse, existem vários desafios em diferentes épocas e nós temos sido sempre capazes de ir resolvendo esses mesmos desafios, porque o ser humano tem aqui uma capacidade de resiliência e de adaptação extraordinária e continuamos aqui, a nossa espécie continua aqui, mesmo depois de uma pandemia continuamos aqui. E a professora Margarida disse uma coisa no início daqui da nossa sessão, que é esta relação entre os estudantes, a academia e o mundo empresarial. E eu acho que, e muito se tem falado sobre isto, mas acho que nunca aconteceu verdadeiramente. E eu acho que o facto de nós podermos juntar os estudantes, a academia e o mundo empresarial na cocriação de soluções, acho que o caminho pode ser por aí. Muito bem. E é isso mesmo, não é? Fala-se muito e eu ouço discutir muito este tema, mas é sempre o mundo empresarial que o discute e raramente vemos assim uma mesa redonda em que envolvemos a academia, o aluno e o mundo empresarial. E isto é muito positivo e dá-me aqui a dica para terminar esta conversa, que é obrigada a ISCTE por proporcionar estes temas, para proporcionar esta troca de impressões e para envolver todas as partes interessadas na resolução. Diria que se calhar não temos um problema, temos uma alteração, uma mudança cultural de perspectivas, que é normal, não podemos ver isto como um problema, é normal, todos nós já passámos por isso, e posso-vos também garantir que a academia também está preocupada, não é? Há bocadinho disse que o mundo empresarial está a olhar para o tema, mas a academia também está preocupada e uma prova de que a academia está preocupada é a realização deste tipo de fóruns. Por isso eu vou acabar por agradecer a todos, Nuno, Clara, Margarida, Inês e Guilherme, obrigada por estarem presentes, obrigada à plateia, sei que estão aí atentos e que, enfim, se calhar alguns gostariam de intervir mais que outros, mas eu tenho aqui uma pergunta que me foi colocada, que básica da plateia, que diz: nós, enquanto estudantes, dizemos que esperávamos de ser vistos acima de tudo como pessoas, e foi até um comentário da Margarida. E aqui a pergunta é o que é que as empresas esperam de nós, não é? Nós não queremos ser tratados como números, nem como recursos. E o que é que as empresas esperam destes recursos, destes talentos? Estão à espera do quê? Clara. Assim, muito diretamente, espero que sejam pessoas. Boa. E que possam vir dar o seu melhor e que tragam as suas características individuais. É isso que eu espero, é que sejam pessoas. Pessoas, não é? Transmitem exatamente aquilo que elas são. Eu acrescentava só um adjetivo que seria serem pessoas espetaculares no bom sentido, ou seja, que sejam positivos e que tragam coisas boas para as empresas. É isso que se espera.
na realidade, que sejam eles próprios que tragam as suas ideias, as suas motivações, as suas ambições, as suas expectativas, e que obviamente contribuam para o crescimento das organizações, que é isso que no final do dia todos nós queremos, não é? Quem vai entrar, certamente, e quem já cá está a trabalhar. Muito bem. Obrigada, Nuno. Obrigada, Clara. Acho que são perspectivas muito valiosas para os nossos estudantes. Obrigada a todos. Eu vou terminar a sessão, vou passar a palavra ao Francisco e estejam disponíveis, mandem e-mails para o fórum. Estamos cá para vos ajudar. Uma boa tarde para todos. Obrigado, professora. Em nome deste é Business School, queríamos agradecer a todos e a todas, não só quem está a assistir, como também a todo um staff técnico que está a proporcionar este evento e, neste caso em específico, também esta mesa redonda. Particularizar aqui os agradecimentos a algumas das nossas empresas parceiras, aqui neste caso, sobretudo a PwC e também a Nokia, que se chegaram aqui à frente e aceitaram este desafio de falar aqui um bocadinho, abrir aqui um bocadinho o jogo também daquilo que estão efetivamente à procura dos nossos estudantes e como é que nos podemos encontrar a meio, que foi uma das frases que mais retivemos aqui de tudo aquilo que foi falado. Agradecer também aqui à professora Margarida a excelente moderação e conduziu aqui muito bem esta conversa, que esperamos que tenha sido também do agrado de todos. Agradecer também aqui à Inês por este testemunho híbrido na pele de quem recentemente deixou aqui o lado da academia e agora está integrada no mundo profissional. E, se me permitem, fazermos aqui um agradecimento também muito particular à Margarida, estudante, e ao Guilherme, com quem é que vamos por lidar um bocadinho mais ao longo do ano letivo, e para nós é um orgulho tremendo ver os estudantes chegarem aqui e também terem a coragem e a abertura de expor aquilo que estão à procura, os seus temores e as suas inquietações, e é sobretudo também isto que queremos que saia desta sessão, inquietações. Queremos que este tipo de conversas tragam algumas respostas, sim, mas também dúvidas, que os coloquem a pensar, porque é pensando que devemos chegar então a estas soluções para os desafios que encontramos. Não se esqueçam de aproveitar tudo o que o Career Forum ainda tem para oferecer amanhã. Espero que tenham gostado e vemos por aí.